Fala galera do primeiro ano, beleza com vocês? Hoje a gente encerra um segmento da física, que é o segmento da cinemática, né? Que é o estudo dos movimentos. Pelo menos por enquanto a gente dá uma pausa nos movimentos e agora a gente vai para uma segunda parte da mecânica, talvez essa a mais importante e mais revolucionária da física, que é a parte da mecânica, né? Nós vamos inicialmente estudar as leis de Newton, que foram leis que regularam a mecânica e a física durante muito tempo, né? Mas antes disso a gente vai corrigir os exercícios de transmissão de movimento circular e aí a gente dá continuidade, beleza? Vamos lá. A gente começa agora página 317, questão 32 e 33. Começando pela 32, a gente tem uma cinta funciona solidária com dois cilindros de raios R1 e R2. O R1 é igual a 10 centímetros e o R2 é igual a 50 centímetros. Só por essas dimensões a gente consegue imaginar uma coisa. À medida que essa aqui gira uma vez, essa aqui gira 5 vezes, né? Que o movimento é um movimento acoplado, né, galera? O tamanho dessas circunferências não condiz com isso aqui, né? Mas só para mostrar o que tem aí no livro, né? Supondo que o cilindro maior tem uma frequência de 60 RPM, esse aqui é o 2, esse aqui é o 1, ele disse que o F2 tem 60 rotações por minuto. A F1 vai dar 12, né? Vamos ver. Qual a frequência de rotação do F1? Tem no item A. A gente vai fazer a relação de transmissão de movimento, que é o que? F1, R1 igual a F2, R2. Lá na fórmula eu chamei de FA, RA. Não muda, né? Depende do que a questão está falando. Vamos descobrir a frequência 1. O raio é 10. Frequência 2 é 60. E o raio 2 é 50. Eu acho. E foi me enganar naquela hora que eu disse 12 e fiz foi dividir. A verdade é que tem que ser maior, né? Então, F1 vezes 10 F1, vai ser igual a 3.000. Né? O F1 é igual a 3.000 dividido por 10. Corta 0, né? Ó. F1 igual a 300 RPM. Precisa se equivaler, ó. Esse resultado precisa dar igual a esse outro resultado aqui, né? Então, 300 RPM. E o item B quer saber qual a velocidade linear na cinta. Velocidade linear é 2πrf. E aí a gente precisa escolher uma frequência, né, que a gente vai trabalhar. No caso, a gente precisa escolher a 1 ou a 2. Escolher a polia 1, né? Ou seja, a gente vai usar o raio 1 e a frequência 1. O primeiro detalhe que a gente tem que fazer é a transformação. 300 dividido por 60. Transformar de rotações por minuto para rotações por segundo. Divide, ó, dá 5 Hz. Certo? A frequência. Substituindo, velocidade é igual a 2π vezes o raio, que é 10, vezes a frequência, que é 5. Ó, 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2, 100π.
A unidade de medida, como o raio está em centímetro, é centímetro por segundo, né? Segundo vem aqui do hertz, ó. Professor, e se eu não transformo? Se você não transformar, isso aqui vai dar um valor em centímetros por minuto, né? Mas não tem essa unidade de tempo, minutos. Né? Geralmente é metro por segundo ou quilômetro por hora. Só centímetro por segundo só é aceito no movimento circular, certo? Já falei sobre isso. Vamos para a próxima. Questão 33 diz: num relógio a transmissão de movimento circular é feita por contato. Uma engrenagem de 0,5 de diâmetro tem período de 10 segundos e está em contato com outra engrenagem de 1 centímetro de diâmetro. Então, a gente vai ter duas, né? Duas engrenagens. Vou deixar só assim. Imagina que é uma engrenagem. Uma tem 0,5 centímetros. Isso aqui é a 1 e a 2. Então, a D1 tem 0,5 centímetros. A D2 tem 1 centímetro. E o período da primeira é de 10 segundos. Ou seja, demora 10 segundos para dar uma volta completa. Determine para a maior engrenagem, a engrenagem 2, qual é o período. Bem, tem a gente tem F1, R1 igual a F2, R2. Basicamente essa é a única fórmula para transmissão de movimento, né? Lembre-se que o período ele é o inverso da frequência, ou que a frequência é o inverso do período, né? O F é a mesma coisa do que 1 sobre o período. Então eu posso substituir aqui, ó, ao invés de F1, colocar R1 sobre T, ó. O T não está dividindo, né? Pronto. Igual a R2, T2. Opa, muito para baixo. T2. Pronto. Substituindo os valores agora, né? R1. Metade, né? 0,25. Mas se eu usar o diâmetro, vai mudar alguma coisa? Não. O raio, diâmetro são coisas que caracterizam a circunferência. Foi o que eu falei. Igual quando eu dei transmissão de movimento, eu falei questão de dentes, né? O número de dentes, ele dá um tamanho de uma engrenagem. Então, isso aqui tem a ver com o comprimento da engrenagem, certo? Então, eu posso usar o diâmetro tranquilo, que não vai mudar nada. Fica mais fácil as contas. Aí fica 0,5 dividido por 10, que é o tempo que demora para dar uma volta, igual ao R2, que é o diâmetro 2, é igual a 1 dividido pelo período 2. Meio pelos extremos, né? Então, T2, 0,5 T2, na verdade, é igual a 10. Pronto. E aí o T2, ele é 10 dividido por 0,5. Então, o T2 é igual a 20 segundos. Bom, se uma engrenagem que é a metade dessa demorou 10 segundos, a outra que é maior vai demorar o dobro. É sempre proporcional. O item B. Vou pegar o trator aqui. O item B é para saber quanto é que vale a frequência da engrenagem 2. Tudo é relacionado à engrenagem 2. Aproveitando logo aqui a deixa da fórmula. Então, a frequência 2 vai ser igual a 1 dividido pelo período 2. Olha só. 1 dividido por T2, ó. 1 dividido por 20, que é 0,05. Aí a frequência 2, 0,05 Hz. Por que é Hz e não RPM? Porque está em segundos.
RPM é rotação por minuto. O item C, a velocidade angular. Velocidade angular do 2. Velocidade angular é 2πf2. Certo? Ou 2π dividido pelo período. Aí vai ficar 2π vezes 0,05. Isso aí dá o quê? Dá 0,1, né? Acho que é 0,1. Então, velocidade angular dá 0,1 radiano por segundo. Sistema internacional. Tá tudo no sistema internacional. Certo? Só a velocidade que vai dar centímetros por segundo, que é o que ele quer saber. No item D, velocidade 2 vai ser 2π R2 F2. Diferença de velocidade linear para velocidade angular é justamente o raio. Essa velocidade 2 vai ser 2π vezes o R2. Cadê o R2? Aí agora a gente usa o raio 2 mesmo, né? Porque aqui era uma proporção. Aqui eu estou fazendo a conta direto, certo? Então significa que o raio 2 aqui é a metade, ó. Você pode estar assim, ó. Metade, 1 dividido por 2, né? Assim dá certo demais. Fica bem facinho aqui, ó, na hora de fazer as contas, ó. Cancelo aqui o 2 com 2. Aí vezes a frequência 2, que é aquele ali, 0,05. Pronto. Velocidade 2. Π vezes 0,05. 0,05 π. Pronto. Centímetros por segundo. Pronto. É muito jogo matemático, né? Só isso, mas as fórmulas são básicas do movimento circular, beleza? E aí a gente encerra por aqui e vamos para as leis de Newton. Dinâmica. Próximo assunto da física. Partimos da cinemática, agora vamos para dinâmica. Lá na cinemática, o primeiro conceito foi um conceito de velocidade média, que é o espaço sobre o tempo. É um conceito de Aristóteles, 500 anos antes de Cristo. Aristóteles foi um cara muito importante, além da filosofia, também na ciência, na física, né, principalmente. E ele foi um dos primeiros caras a dar conceitos de dinâmica. Primeiramente, o que é dinâmica? Ah, a gente vai brincar, professor? Não. Dinâmica é o movimento do corpo. Se o corpo está em movimento, nós dizemos que ele está no estado de dinâmica. Não somente em movimento, repouso também, parado. Parado ou em movimento, então significa que tudo está na dinâmica. Tudo que estuda movimento, estar parado também é um estado de movimento. A gente viu que estar parado depende do referencial, né? E tem uma palavrinha lá que se utiliza, né? Referencial inercial. A gente vê muito nos livros referencial teórico, mas referencial inercial está incluso nesse esquema que a gente vai ver agora, dentro das leis de Newton, né? Que se apoiou no que Galileu falou, e Galileu contestou o Aristóteles. Primeiramente a gente vai ter a evolução das ideias, né? E a gente tem essa sequência de gigantes aí. O Aristóteles disse que todo corpo, para se movimentar, precisaria existir uma força atuando sobre ele. Então, se um corpo está parado aqui, esse apagador, para ele se movimentar, precisa ter uma força. Beleza, correto. E essa ideia permaneceu até
1500, 1600 por aí, depois de Cristo, né? Então, quase 2000 anos a ideia permaneceu aí rolando como sendo algo correto. E aí a evolução aconteceu, né? O Galileu disse que o estado de um corpo é em repouso ou em movimento. Beleza, correto. Em repouso ou em movimento. Só que não precisa existir uma força atuando sobre o corpo para que ele fique em movimento. E aí ele fez um esquema, tipo uma rampa, certo? Imagina aí a rampa, tu coloca uma bola, na rampa, e aí o que essa bola faz? Vai, sobe, né? Aí desce, aí vai diminuindo. É o momento que ela vai parar, né, galera? E aí ele pensou, pô, o que tá fazendo ela parar? É justamente um conceito de força. É uma força que está fazendo ela parar. O chão. Por exemplo, quando se você lava o chão, você pode escorregar nele, né? Por quê? Porque você está diminuindo uma coisa que se chama resistência. Você está diminuindo uma coisa que se chama força de atrito, que a gente vai falar mais pra frente. Força de atrito é o que faz a gente poder caminhar. Se tu for numa pista de gelo, querer caminhar sem ser com aqueles patins de lâmina, tu vai cair. Por quê? Porque a força de atrito lá é muito pouca, então você pisa e logo escorrega. E essa é uma força muito importante. E ele pensou e começou a lixar essa rampa. Lixou a rampa. E aí, quanto mais ele lixava, mais a rampa, mais a bolinha demorava para parar, mais a bolinha ficava no movimento. E ele ficou imaginando isso. E aí pensou, não só ele como Newton, né? Se não existisse nenhuma força aqui, se eu conseguisse deixar ela perfeitamente lisa, de modo que não existisse mais força de atrito, o que será que ia acontecer? O movimento dela não ia parar jamais. Ou seja, só ia necessitar apenas uma força. E ao invés de ser uma rampa, se fosse inicialmente um esquema rampa, mas depois ele fala assim, não, fosse uma rampa e depois seguisse em linha reta até os confins da Terra, o que queria acontecer? Aqui existe uma força, a gente vai ver isso aqui mais pra frente. Vocês sabem que a gravidade puxa o corpo para baixo, não é? E aí o que acontece? Mas quando chega bem aqui, essa gravidade para de existir. Então para de existir uma força sobre o corpo. Mas aqui ele já tem uma velocidade. Se não existir mais força aqui, já que foi perfeitamente lisa, essa bola vai para sempre, não vai parar nunca. E não vai ter uma força atuando sobre ela. Ou seja, vai desmente o Aristóteles, né? Galileu e Newton que desenvolveram isso aqui. A partir disso surgiu a lei da inércia. Essa é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que é sobre o movimento. Diz que todo e qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento. Está em repouso. Para ele passar a ter movimento, vai precisar agir uma força externa sobre ele. Pô, tem um corpo parado, tu vai lá e empurra, ele entra em movimento. Tem um corpo em movimento, para ele precisar ser parado, precisa ter uma força externa. Exemplo simples de segurança. Você está lá no carro, velocidade altíssima, e aí quando você freia, você está freando os pneus do carro, então você está parando o carro. Então, consequentemente, o seu corpo vai continuar em movimento. Então, para que você não taque seu cabeção, né, no vidro do carro, existe uma coisa que se chama cinto de segurança. Ele impede, ele faz uma força
contrária, faz com que o seu movimento pare juntamente com o carro. E tem vários outros exemplos aí de inércia, né? Na próxima aula veremos a segunda e a terceira lei de Newton. Valeu!